A Microsoft anunciou segunda-feira, dia 20, algo que particularmente pensei que demoraria muito para acontecer, que aconteceria daqui a alguns 20 ou 30 anos no mínimo. Mas a notícia é incrível e relativamente surpreendente e que novamente pode redefinir o que conhecemos como inteligência artificial atualmente. Em pouquíssimo tempo é que a Microsoft contratou Sam Altman e Greg Brookman para integrarem um novo e poderoso quadro de funcionários da empresa. A proposta foi certeira e direta ao ponto. Sam Altman vai comandar a equipe de inteligência artificial da Microsoft ao lado de Greg Brookman. E sim, o que você acabou de escutar é que Altman, até pouco tempo atrás, CEO interino da OpenAI, e Brookman, cofundador da OpenAI, agora vão liderar a nova equipe interna de inteligência artificial da Microsoft. Anteriormente, Altman foi afastado da OpenAI pela diretoria no dia 17 de novembro por supostamente não ser consistentemente sincero em suas comunicações com a diretoria. Brookman, nesse sentido, anunciou que estava deixando a OpenAI juntamente com Altman. Brookman também usou a rede social para se manifestar após a sua saída da OpenAI e comentou que estava chocado e triste com a decisão que levou a acontecer o que aconteceu. E sim, por mais absurdo e praticamente surreal que tudo isso pareça, na carta do conselho que explicava a saída de Altman, o executivo foi descrito como alguém que não era realmente consistentemente sincero em suas comunicações e que com frequência ele dificultava a sua capacidade de exercer as responsabilidades. Agora, se isso é verdade ou não, só o tempo irá dizer. Por enquanto, nós ficamos na expectativa. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira e é uma tentativa de reforçar os planos de inteligência artificial da Microsoft e também, da mesma maneira, tranquilizar os investidores que alguns dias atrás ficaram tão alvoroçados com a notícia da demissão e saída de Brookman e Altman. Após sofrerem o efeito Steve Jobs, se assim nós podemos intitular, ambos tiveram uma reviravolta interessante e até rápida demais com essa contratação da Microsoft. Isso é um fato. Podemos dizer, inclusive, que eles não tiveram nem tempo de tirar uma férias, uma folga ou descansar um pouco para recomeçar novamente. Foi papum, direto. Isso aconteceu porque o conselho demitiu, e nós já vimos isso, e recusou-se a aceitar, porém, os termos de reintegração que Altman, naquele caso, estava exigindo. E isso é algo que nós não estamos vendo muito noticiado por aí. Mas são detalhes. O importante é que agora ele está na Microsoft e nós estamos muito ansiosos para ver o que será feito daqui para frente, com ele liderando a equipe de inteligência artificial da Microsoft. O anúncio foi feito, inclusive, agora pelo CEO da Microsoft, o Satya Nadella, que provavelmente eu pronunciei errado, perdoe-me, mas o CEO da Microsoft, em suas palavras, podemos entender que Sam Altman e Greg Brookman, ao lado de outros colegas, se unirão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisas avançadas de IA. Esperamos agir rapidamente para fornecer os recursos necessários para o seu sucesso. E diferente do que alguns, inclusive, poderiam estar pensando agora, esse é um dos cargos mais importantes que alguém poderia receber em uma empresa. Ainda mais quando nós estamos falando de uma das empresas pioneiras, quando o assunto é ser uma empresa gigante da indústria tecnológica.
A Microsoft normalmente, nesse sentido, atribui o título de CEO apenas a líderes de empresas grandes ligadas a ela. Então, alguns até já desconfiavam que isso poderia algum dia acontecer com Altman e Brookman, porém não tão cedo assim. Na mesma publicação, o CEO da Microsoft afirmou que continuamos comprometidos com a nossa parceria com a OpenAI e temos confiança do nosso roteiro de produtos, da nossa capacidade de continuar a inovar com tudo o que anunciamos no último evento da Microsoft. O chefe da Microsoft, assim então, tem renovado toda a linha de produtos de sua empresa em torno da tecnologia que foi trabalhada durante esses anos dentro da OpenAI. E nesse sentido também eles afirmaram que têm confiança no roteiro de produtos, na própria capacidade de continuar a inovar e com tudo que foi também anunciado e nós já vimos anteriormente. É importante destacar que nesses anos e nesses últimos tempos que se passaram, a Microsoft investiu pesado na OpenAI. Estamos falando de um valor que gira em torno de 13 bilhões de dólares. A Microsoft se tornou assim o maior acionista dessa até então startup de longe em todos esses tempos, já que ela contribui com uma participação de nada mais nada menos do que 49% de todo o total da OpenAI. Mesmo assim, a Microsoft ficou chocada quando recebeu apenas alguns minutos depois o aviso de que o conselho havia então destituído Altman de seu próprio cargo. E diga-se de passagem, a notícia também fez com que as ações da Microsoft caíssem em meio à preocupação de que a turbulência na OpenAI pudesse impactar negativamente toda a estratégia que havia sido feita, formulada, aplicada e executada na Microsoft. Eles reverteram então o curso e subiram até 2,7% nas negociações de pré-mercado nessa própria segunda-feira, após o anúncio do CEO da Microsoft que estava contratando o Sam Altman e Brookman. Agora, a OpenAI, no entanto, segue uma forma de comando levemente diferente. Emmett Shear, ex-CEO da Twitch, foi nomeado CEO interino da OpenAI e Mira Murati, nomeada CEO interina. Eles continuam assim integrando a OpenAI nesse comando que até então é provisório, mas para não causar maiores problemas, confusões ou desafetos no mercado de ações. O ex-CEO da Twitch, que agora atualmente está na OpenAI, até esse presente momento, defendeu publicamente um lançamento mais lento da IA e escreveu no Twitter, o atual X, a seguinte informação: aceitei esse emprego porque acredito que a OpenAI é uma das empresas mais importantes atualmente em existência. Antes de aceitar o emprego, verifiquei o motivo por trás da mudança. O conselho não removeu Sam por qualquer desacordo específico sobre segurança. O motivo foi completamente diferente disso. Não sou louco o suficiente para aceitar esse emprego sem o apoio do conselho para comercializar nossos modelos incríveis. Brookman agora revelou que a nova equipe da Microsoft também incluirá alguns talentos importantes da própria OpenAI. Nesse sentido, os funcionários da OpenAI também fizeram algumas declarações e podemos entender que eles estão postando as seguintes mensagens: OpenAI não é nada sem o seu pessoal, um sinal de que mais demissões assim podem acontecer. A Microsoft trabalha há mais de 20 anos em sua própria pesquisa de IA, e a sua decisão de depender fortemente da tecnologia produzida na OpenAI é de fornecer a essa empresa vastos custos computacionais. E como vimos anteriormente, esses vastos custos computacionais equivalem a bilhões e bilhões de dólares. Em alguns casos, através de projetos internos, causou alguma tensão entre aqueles que trabalham internamente em IA, e isso pode ter gerado essa
confusão, esse desafeto, esse desentendimento e que levou à saída desses dois personagens tão icônicos no cenário atual da tecnologia. A saída de Altman da OpenAI sugere um novo capítulo na própria empresa, possivelmente focado muito mais no alinhamento da IA com objetivos humanos, ou algo que vá totalmente contra a correnteza dessa última especificação dita. Vale lembrar que Altman é um dos principais negociadores envolvidos na parceria Microsoft-OpenAI, e apesar do apoio gigante à startup, a empresa já trabalha no desenvolvimento de sua própria tecnologia. E como vimos anteriormente também, são mais de 20 anos de pesquisa, ou seja, não é pouco tempo nesse ramo. A chegada do novo e relevante colaborador deve acelerar então as metas e aperfeiçoar o desenvolvimento de novos programas referentes a essa área de atuação. Desde o lançamento da primeira versão do ChatGPT em 30 de novembro de 2022, milhões de pessoas utilizam esse chatbot. Considerada uma revolução comparável à chegada da internet, a IA generativa pode criar ideias, conteúdos, imagens e até sons. O sucesso da plataforma acelerou a corrida pela IA, e que tem uma participação de gigantes da tecnologia como Amazon, Google, Microsoft e também a Meta. Mas o futuro da OpenAI agora é incerto, dado que a Microsoft detém controle total sobre os servidores usados para treinamento e inferência de sistemas como o ChatGPT. A Microsoft reforça, entretanto, que se mantém comprometida com a OpenAI. Bem, tal compromisso que nós vamos ver se é sólido ou se apenas foram palavras jogadas ao vento. E vamos ver isso também da mesma maneira com o passar do tempo. Por enquanto, acompanhamos, analisamos e divulgamos. Beleza? Valeu!